Seguindo a série aqui do nosso canal de análise de fundos de investimentos disponíveis no mercado, hoje vamos falar de um fundo de investimentos disponível no Banco do Brasil, que é o BB Renda Fixa Ativa Plus. Vamos falar detalhes, pontos importantes, informações, estratégia, como que está a carteira dele, como que está a rentabilidade dele e, enfim, comentário geral sobre o fundo. Vou explicar para vocês como que funciona a carteira desse fundo. Se você quer aprender a olhar como que analisa um fundo de investimentos, obviamente, nesse vídeo aqui eu não consigo trazer 100% da análise completa, mas para vocês entenderem por alto como que é, se caso você tem esse fundo em carteira, foi recomendado para você, você quer saber se ele é bom, se faz sentido continuar nele, segura nesse vídeo até o final, que eu vou trazer todas as informações necessárias. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Jonas Rocha, mas por aqui eu sou mais conhecido como Brother Investidor, trazendo conteúdos para vocês toda semana sobre investimentos e educação financeira. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, eu já te peço para você deixar o like, se inscrever no meu canal para você acompanhar os conteúdos aqui semanais. Eu sou especialista em investimentos certificado pela CEA e também sou consultor de investimentos na Portfólio Consultoria, a consultoria de investimentos do Grupo Primo. Bom, o que é um fundo de investimentos? Vamos começar do começo, que fica mais simples de vocês entenderem. É basicamente várias pessoas, então eu gosto de trazer uma analogia porque fica muito mais simples de vocês conseguirem pensar no que é um fundo. Pensa um condomínio, tem vários apartamentos ou várias casas. Então são várias pessoas pagando um valor para ter o acesso no condomínio. Então paga um valor mensal e usa o espaço do condomínio. Esse condomínio tem um síndico. Esse síndico recolhe o dinheiro e faz ali tudo que deve fazer para poder manter aquele condomínio operando. O fundo de investimentos é muito similar. Quem são os moradores? Vai ser os investidores que estão ali investindo, não tem uma obrigação mensal como no condomínio, mas você pode investir, sei lá, R$1.000, R$2.000, R$100 por mês, R$200 por mês, e vai ter ali, no caso, um gestor que é muito similar a um síndico, que ele pega o dinheiro de todos os moradores e vai fazer o que foi proposto. No caso do fundo de investimentos, ele vai pegar e vai investir o seu dinheiro de acordo com o que foi previsto e o que foi comentado no regulamento do fundo. Antes da gente falar qual que é o regulamento, o que esse fundo faz, vamos falar de aqui assuntos referentes a detalhes importantes do fundo. Conforme vocês estão vendo essa imagem aí, começando aqui, o grau de risco é baixo, início do fundo 7/2 de 2022, então é um fundo aí com um pouco mais de 2 anos. Patrimônio líquido, 6,2 bilhões de reais, categoria Ambima, renda fixa, duração livre, grau de investimento. Aplicação mínima, adicional, resgate, saldo mínimo, 1 centavo, saldo excelente. Tributação, longo prazo, então a tributação aí de longo prazo, isso quer dizer que esse fundo ele vai ter incidência do Come Cotas, que é basicamente a antecipação do imposto de renda, que ocorre 2 vezes ao ano, maio e novembro, certo? E esse fundo aqui, como ele é um fundo de tributação de longo prazo, quando for em maio e novembro, ele vai ter a tributação de 15% sobre o seu ganho. Se fosse um fundo de curto prazo, seria de 20%. Então, é um ponto positivo. Você que quer investir por longo prazo, sempre escolhe fundos que vai ter a tributação de longo prazo. Taxa de administração, 0,9%, não tem taxa de saída e tem taxa de performance, o que é um ponto negativo. Ele tem 20% do que exceder o CDI. Caso você queira resgatar o seu dinheiro, demora um dia, tá? Um dia útil ali. Se você faz até as 15 horas da tarde, no outro dia cai para você na sua conta. Em relação à taxa de administração, é uma taxa não muito alta, mas poderia ser mais barata. Mas como ele é um fundo de renda ativa, ele tenta gerar um alfa em giros ali dentro da carteira, é normal que esses fundos tenham uma taxa mais alta. E também tem a taxa de performance, o que eu não gosto muito, mas se o fundo entregar um bom retorno, ele é compensado por isso. Agora a gente entrando um pouco mais a fundo sobre a estratégia do fundo BB Renda Fixa Ativa Plus, aqui vocês podem observar que o próprio fundo coloca. O fundo tem como objetivo superar o CDI no médio e longo prazos, com atuação ativa, então é um fundo ativo, ou seja, ele vai girar a carteira ativamente, nos mercados de renda fixa local e global, buscando auferir ganhos em cenários de alta ou queda da curva de juros nominal ou real e operações de inflação implícita, com gestão ágil, alternando entre estratégias estruturais de médio prazo ou operações táticas de curto prazo, com riscos controlados, adequados para
objetivos que buscam capturar ganhos diferenciados no mercado de renda fixa com forte acompanhamento do nível de volatilidade. Então, vocês veem que é um fundo que busca fazer um giro de carteira, ele tenta arbitrar tanto o curto prazo, tanto o longo prazo, desde inflação, taxa de juros, inflação implícita, isso ali é basicamente nos títulos públicos, né? Eles veem quanto que o pré está pagando e quanto que o Tesouro IPCA mais está pagando, faz um cálculo de inflação implícita e vê se aquele cálculo está interessante ou não, porque às vezes o mercado pode marcar esse cálculo, essa inflação implícita, de forma um pouco errônea e o fundo consegue girar em cima disso. Se ele vai ter resultados, eu vou mostrar para vocês aqui um pouco para frente, tá? Vamos olhar como que está a carteira do fundo. A gente abrindo aqui o CNPJ do fundo, a gente consegue ver que ele tem 100% da carteira dele alocada em cotas de outros fundos, que é o BB Top Renda Fixa Ativa Longo Prazo FI. Então, para a gente ver a carteira do fundo de investimentos BB Renda Fixa Ativa Plus, a gente precisa abrir a carteira desse fundo que ele investe. Então, a gente abrindo a carteira desse fundo que ele investe, a gente consegue ver que ele tem essa carteira de 3 de 2024, ele tem 71,7% em títulos públicos, 12,26% em operações compromissadas, 4% em depósitos a prazo, ele tem 3% em ativos no exterior, valores a pagar e valores a receber também. Então a gente não consegue ver os ativos, você pode ver que está omitido pelo administrador. Então a gente abrindo a carteira mais recente que a gente consegue ver os ativos que ele tinha em carteira, que é dezembro de 2023, a gente conseguia ver que ele tinha muita LFT, que é Tesouro Pós-Fixado, Tesouro Selic, ele tinha LTN, que é Tesouro Pré-Fixado, CDB-RDB, NTNB, que é Tesouro IPCA+, letra financeira, e por aí vai, tá? Então, dentro dessa carteira, ele gira bastante, tá? Então, ele fazendo operações ali para, de fato, arbitrar a curva de juros, inflação implícita, taxas nominais e taxas reais. Então, vamos ver se, de fato, essa questão de ser um fundo ativo está entregando um bom retorno. Então, o que é um fundo ativo? Um fundo ativo é um fundo que tenta superar o mercado, ele tenta superar o CDI, que é o benchmark dele. Então, basicamente, ele tenta fazer operações ali para poder girar e conseguir, de fato, entregar um bom retorno aos investidores. O que seria um fundo passivo? É um fundo que, basicamente, por exemplo, ele é fundo passivo em CDI. Ele ia ter, provavelmente, ali na carteira Tesouro Selic e RDB e CDBs na carteira, títulos de instituições financeiras, para poder só seguir o CDI, rendendo próximo de 100% de CDI e está excelente. Esse fundo aqui, no longo prazo, tende a superar o CDI e, consequentemente, isso vai gerar uma volatilidade maior, porque ele vai gerando ali compras e vendas na carteira. E a gente pegando os últimos 12 meses, nós conseguimos ver que o CDI entregou 12,37%, enquanto o fundo do Banco do Brasil, 10,72%. E você pode ver que o fundo do Banco do Brasil, consequentemente, entregou uma volatilidade muito maior do que se comparado com o CDI, que não tem praticamente volatilidade, né? A gente pegando desde o início do fundo, que foi 7 de 2 de 2022, nós conseguimos observar que o CDI entregou 29,65%, o fundo do Banco do Brasil 26,94%, ele entregou bem próximo ali de 90% de CDI nesse período. Nós pegamos aqui a performance do fundo, nos últimos períodos aí, a gente consegue ver que, de fato, o fundo vem entregando um retorno bem abaixo do CDI, né? Então, se você for ver ali, ele está entregando... Alguns meses ele entrega um retorno maior do que o CDI e outros meses nem tanto, né? Mas nos últimos 12 meses, 78% do CDI apenas, né? Então, de fato, com isso, o fundo foi prejudicado e ele está perdendo evolução patrimonial. Então, você pode ver que o patrimônio líquido do fundo vem caindo aí desde 2023, provavelmente por conta desse retorno baixo que ele vem entregando, tá? Então, minha opinião é o seguinte, é um fundo que, como é uma renda ativa, o prazo ainda é muito curto para a gente tirar decisões, mas, de fato, tem mais de 2 anos aí o fundo não vem conseguindo superar o CDI, que deveria ser o mínimo, né? Você paga ali quase 1% ao ano para poder ter um giro na carteira interessante, e ele nem está conseguindo bater a renda fixa nesse prazo, nem ficando próximo dela. 90% do CDI está baixo. Você ali conseguir um CDB que rende 100, 102, uma LCI que rende 110% do CDI, fazendo o gross up, né? Então, minha opinião é que, se você tem dinheiro nesse fundo, repense aí se faz sentido para você.
Se você está com uma grande percentual do seu patrimônio, é um fundo que vai ter mais volatilidade, você precisa ver o seu perfil de investidor, tá? Se você quer investir com a ajuda de um profissional, se você quer de fato ter mais clareza, um acompanhamento mensal numa consultoria, um profissional que vai montar uma carteira para você, vai te indicar produtos, acompanhar essa carteira com você, ter o WhatsApp disponível para tirar dúvida, trazer mais clareza, criar metas financeiras, quanto tempo eu chego em 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 10 milhões. Se você de fato quer ter um profissional, não tem tempo para acompanhar os investimentos, não entende, não consegue de fato acompanhar, link no primeiro comentário fixado ou na descrição, eu vou entrar em contato com você, te explicar como que funciona a consultoria da Portfel, para mim, de fato, ver se faz sentido para você e ver se faz sentido eu te atender aqui na consultoria. A gente faz um filtro antes do cliente entrar, mas eu tenho certeza que vai fazer muito sentido aí, caso você tenha interesse em investir com foco no longo prazo, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no meu canal. Tamo junto, eu te vejo no próximo vídeo.